Seja forte e corajoso. A gente está falando aqui já há várias semanas sobre isso aqui, ó. Escolhas, deixa eu voltar um aqui. Escolhas, caminhos e consequências. Outro dia, conversando com uma pessoa, e ela falou sobre essa questão de sorte. Tem sorte? Tem sorte? Ah, dei sorte. Né? E aconteceu, foi por sorte ou por azar. Não, a gente tem uma direção do Espírito Santo. Você tem Jesus na sua vida, não tem? Deus, na pessoa do Espírito Santo, já habita em mim e você. Pronto. Então, ele vai ditando os caminhos. Agora, o quanto eu estou sensível ou não à direção dele é uma outra conversa. O quanto eu tenho buscado ou não, aí é uma outra conversa. E é nessa conversa que a gente tem que entrar. Né? Deus tem caminhos prontos para mim, mas Ele deu para mim, para você também, para cada um de nós, o poder da escolha. Eu faço as escolhas. Eu faço as escolhas, aí tem os caminhos por onde eu vou passar, de acordo com a escolha que eu fizer, igual essa linha do trem ali, né? Para onde que eu vou? Para a esquerda, para a direita? Eu escolho. E aí o caminho e o destino vai ser de acordo com a escolha. Só que, junto com a escolha, Deus ele dá a orientação para nós. Né? No Salmo, a gente tem lido a beça esse Salmo. Você pode, se quiser, abrir a sua Bíblia, abre aí a sua Bíblia. É o Salmo 32, versículo 8. Queria repetir e fixar isso no nosso coração. Salmo 32, versículo 8. Deus fala para mim e para você, ó, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Então, diz o caminho que a gente tem que seguir. Qual trilha ali? Para a direita, para a esquerda, para onde eu vou? Só que ele diz aqui na sequência, e sob as minhas vistas te darei conselho. Sob as minhas vistas, que significa que ele está junto. Sob as minhas vistas significa, ó, debaixo da minha visão, eu estou junto com você enquanto você vai. Ó, é por aqui que você tem que seguir. Então, se eu sigo o caminho que ele aponta, eu tenho a certeza que ele está junto comigo, me dando conselhos durante o caminho. E se eu não sigo? É uma opção minha não seguir. Alguém tem um guarda-chuva aí? Não. Não, né? No dia nasceu com ensolarado. Acho que mulher normalmente tem, muitas vezes tem um. Mas tudo bem. Eu ia fazer uma demonstração aqui, mas a minha opção seguir o conselho de Deus, não é assim? É nossa opção. É nossa opção a palavra, ler a palavra, e aí eu tenho uma escolha, e Deus, apareceu, que benção. Então, é a gente que define que caminho eu vou seguir. Quando Deus, né, ele, através de Moisés, lá deu todas as instruções para o povo de Israel, que estava sendo formado, ele falou aqui, ó, a vida e também tem um caminho da morte, mas ele disse, escolhe a vida. E se eu escolho a morte? As consequências são minhas. É culpa de Deus? Porque o homem, de uma forma geral, vai vivendo a vida, e depois as coisas acontecem. Poxa, Deus, por quê? Por quê? Sem a gente fazer uma real reflexão, uma sincera reflexão de quais atitudes eu tomei para que chegasse a esse ponto. Uma real reflexão de que, se de fato eu pedi a instrução do Espírito Santo, a direção antes de tomar, ou se eu tomei uma decisão por causa da pressão. Na pressão, não tome decisão. Na pressão, não tome decisão. Na pressão, não tome decisão. Então, o que eu faço na pressão? Oro. Estou na pressão, o que eu faço? Oro. Você está na pressão, o que você faz? Ora. E a decisão? Na pressão, provavelmente você vai tomar uma decisão errada. Por conta de uma necessidade, por conta de alguém que está falando de vozes. É um exercício para todos nós fazermos. A gente erra e acerta, mas a gente está aprendendo. Então, a decisão é minha. Eu peguei o guarda-chuva aqui, antes que eu esqueça de usar. Opa. Ajuda aí. Estou com uma mão só. Isso. Isso. A gente consegue. Ao vivo dessas coisas, viu? Aí. Isso. Foi. Aí. Aqui. Tá bom. Trabalhando em equipe a gente consegue, né? Até para abrir um guarda-chuva, tá vendo?
Então, aqui é a palavra do Senhor, gente. Isso aqui é a palavra dele, a presença dele. A palavra dele é a presença dele. Você está entendendo? Você vai no Salmo 91, abre aí comigo o Salmo 91. Sei que muitos de vocês já me ouviram falar isso aqui. Salmo 91, muito conhecido, aberto em muitos capus, em muitos carros e ônibus, abertos do lado de muitas cabeceiras de casa, o Salmo 91, não é verdade? Mas vamos meditar aqui, olhar um pouquinho o Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Então, é quem que diz ao Senhor aquilo que vai ser dito a partir de agora? Aquele que habita no esconderijo. Aqui, ó, eu estou à sombra, aqui, eu estou no esconderijo do Altíssimo, eu estou aqui, ó, eu estou aqui. Então, eu e você, que estamos aqui, no esconderijo do Altíssimo, podemos dizer o que vai ser dito agora. Estou lendo o Salmo 91 com você. Porque às vezes a gente vai lendo e lendo assim, direto, talvez a gente não entenda. Mas ele está dizendo assim, aquele, dependendo da sua versão, né? Ou aquele que habita no esconderijo e descansa. Eu estou aqui, eu também confio na proteção que me foi dada. E descanso à sombra do Onipotente. Eu estou descansando na sombra dele aqui. Né? Muitos chamam de sombrinha isso aqui, né? Isso. Então, eu estou na sombrinha do Onipotente. Eu estou na sombra do Onipotente aqui. Essa pessoa pode dizer isso aqui que vai ser dito. Meu refúgio e meu baluarte. Baluarte é quando tinha uma fortaleza, obrigado aí, uma fortaleza, e na quina, avançado um pouquinho, que mantinha uma parede e outra ali, era uma fortificação. O baluarte é uma parte forte ali, né, de reforço da fortaleza, um apoio, um suporte. Então, eu posso dizer, como eu estou aqui, como você está aqui, você está aqui, amém? Isso, como a gente está debaixo dele, a gente pode dizer, olha, ele é o meu refúgio, o meu baluarte, é o meu Deus em quem eu confio. Pois ele livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Alguém diga amém, aleluia. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. Eu estou aqui debaixo. Agora, permanecer aqui debaixo, olha aqui comigo, permanecer aqui debaixo ou sair daqui de baixo é escolha de quem? É nossa. Aonde é que está a proteção? Aqui. Mas eu resolvo sair e eu vou reclamar da proteção? Reclamar que eu fui atingido? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás? Quem não será atingido? Quem estiver aqui embaixo, gente. É quem está aqui, quem se mantém aqui. E a nossa jornada não é de estar aqui, aceitei Jesus, estou aqui. Não, é uma jornada de entrar e permanecer. A nossa jornada não é uma jornada de passar por aqui. Passei, fui à igreja, estou na igreja, sou evangélico. Não é essa jornada, é uma jornada de permanecer no lugar que é a sombra do Altíssimo, a sombra do Onipotente. A nossa jornada é uma jornada que continua amanhã, e depois até Jesus voltar. E aonde eu vou ficar até Jesus voltar? Nesse lugar. É o lugar de proteção. É o lugar de segurança, é o lugar de paz, o que habita. Habitar significa permanecer. Eu habito, eu tenho um lugar. Tem um lugar meu ali, é a minha habitação. Você não vai voltar para casa daqui a pouco? É o seu lugar onde você habita, é o seu lugar. Deus está chamando a gente para dizer, ó, você tem um lugar, esse é o seu lugar, e esse aí, o seu lugar, é o lugar onde você descansa. Onde você tem proteção, onde você tem segurança, onde você pode dizer, o meu refúgio, está chovendo, e eu faço isso aqui, ó, é o refúgio. Mas se eu saio daqui, isso aí é uma escolha, e tem uma consequência. E aí, bom, se eu resolvo sair daqui, as consequências vão acontecer. Para cada escolha tem uma consequência. Para todas as escolhas tem consequências, amém? E as consequências, elas não atingem só a mim e a você, só a quem toma uma decisão.
elas sempre vão resvalar em outras pessoas. Sempre vão resvalar em outras pessoas. Na liderança, e cada um é líder de sua casa, tem uma região de influência. E as decisões que a gente toma vão resvalar em outras pessoas. Um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, um filho que toma uma decisão vai resvalar em alguém. A gente precisa entender isso e a gente olhar com amor as outras pessoas, à medida que a gente olha a palavra de Deus com amor, como uma direção de amor, de cuidado comigo e com você, sabendo que o Espírito Santo está aí para nos guiar e a gente valoriza isso, a gente vai tomando as decisões certas e a gente vai colhendo os frutos dessas decisões. Amém? Deixa eu entregar o guarda-chuva. Obrigado. Isso aí. Uma benção o guarda-chuva, né? É isso aí. E ele vai falando aqui, versículo 5, já que a gente começou, eu falei na quarta-feira que eu estou meio salmista esse tempo aí, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Pega essa palavra, gente, guarda isso, eu não preciso me assustar, ter medo do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Você não é mais um no meio da multidão, gente. Você não é, você tem o Espírito Santo, você carrega a presença de Deus em você. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Quero declarar em nome de Jesus, tu não serás atingido. Não receba as situações, Wellington, mas tem coisas que estão vindo sobre a minha vida, então começa a declarar isso aqui, eu não serei atingido, mas está vindo sobre mim, mas eu estou debaixo do esconderijo do Altíssimo. E agora, a decisão é o dia a dia de permanecer no esconderijo. A decisão é o dia a dia, o quanto eu também busco essa presença, busco esse fortalecimento daquilo que a palavra de Deus diz no meu coração, para eu daqui a pouco também não abrir a boca e confessar coisas contrárias. Para eu estar numa roda de conversa e sair da minha boca aquilo que não convém. Isso é uma decisão nossa, é uma escolha. Uma escolha. E vai sair da gente aquilo que tiver mais em alta na gente. Numa conversa, não, está todo mundo gripado, é isso mesmo, está todo mundo, é isso aqui, você está aqui, está assim. Como é que a gente tem reagido? Tem reagido como todo mundo reage? Como todo mundo no meu trabalho fala? Ou eu falo diferente? Não, está aí, mas eu tenho saúde em nome de Jesus. Mas você está espirrando, eu estou espirrando agora, daqui a pouco eu vou parar, eu já vou parar. Esse espirro não vai continuar. Pronto, e vamos lá. Ah, mas eu estou vendo isso, mas eu estou crendo diferente. Eu estou vendo ou estou crendo? Estou crendo. O que está mais em alta? O que eu estou vendo ou o que eu estou crendo? Sabe? Porque diz respeito a uma jornada. Não diz respeito a onde a gente vai chegar lá. Mas e o caminho para chegar até lá? Como é que eu vou? Esse caminho, gente, é o nosso dia a dia. É a vida comum do lar que Pedro fala. Vamos viver a vida comum do lar para que as nossas orações não sejam interrompidas. Quando Pedro dá esse conselho, ele dá esse conselho aos maridos, mas isso vale para todos. Maridos, vivam a vida comum do lar, tratando com respeito a sua esposa. Os maridos dão glória a Deus aí. Isso, as esposas, aleluia. Ela foi mais forte delas. Tratando com respeito a sua esposa como vaso mais frágil, herdeiros da mesma graça que vocês, para que as suas orações não sejam interrompidas. Então, se eu não cuido, não faço a vida, não vivo a vida comum do lar, as minhas orações são interrompidas. Isso serve para a gente diagnosticar, um autodiagnóstico, não é palavra de acusação, de ensino, mas a gente fazer um diagnóstico, um autodiagnóstico, para ver assim, por que algumas coisas que eu tenho orado não têm acontecido? Será que a palavra de Deus teve algum engano ou eu não estou andando exatamente em cima do que a palavra diz? Para a gente ter esse diagnóstico, a palavra ela é útil para ensinar, mas ela é útil também para corrigir, ela é útil, a Bíblia fala, quando Paulo escreve a Timóteo, ela é útil para quê? Para exortar, para nos aperfeiçoar. Então, maridos, mas é todos, tá? Para todos. Vamos lá, a vida comum do lar. Como eu tenho vivido a vida comum do lar? A segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, todos os dias. Será que não tem alguma coisa aí? Vê se há em mim, Senhor. Espírito Santo, vê se há em mim. Vê se há algum caminho mau. Me mostra para eu consertar, para eu corrigir, ajustar, porque eu quero... Além de chegar lá, é chegar bem lá. E a gente vai chegar melhor do que começou, amém?
É isso aí. Para a gente viver esse Salmo 91 e dizer assim, olha, eu habito no esconderijo do Altíssimo. Não é porque eu vou à igreja aos domingos, é porque eu habito no esconderijo do Altíssimo. E ir à igreja faz parte da minha jornada. Congregar faz parte da jornada. Servir faz parte da jornada. E eu faço isso tudo porque eu habito nele. Porque ele me leva, ele me conduz, ele é que me abre os meus olhos, o meu coração para servir a outros. Ele é que coloca no meu coração esse desejo de estar com os outros e a gente adorar a Deus junto. É Ele que nos leva. A gente vai até o Salmo 23, lembra? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não temerei mal algum, não é isso? Mas Ele fala também, Ele me leva a águas tranquilas. É Ele que conduz a gente. Amém? Nessas escolhas, Ele pode te conduzir em cada uma das suas escolhas. Até a roupa que você usa, a roupa que eu uso. Você acha que o Espírito Santo não está interessado nisso, não? Está interessado nisso. Deixa eu mostrar um negócio para vocês, vamos ver se eu acho aqui, meu Deus. Quando Paulo fala, eu acho que é 1 Coríntios 3, abre comigo aqui. E a mensagem ficou lá na tela aí. Tá lá. Três 16. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Primeira Coríntios 3,16. Ele fala assim, ó, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Meu Deus, só isso aqui a gente vai para casa contente, né? Pô, por acaso você não sabe que você é santuário de Deus e o Espírito Santo habita em você? Uau! Entendeu? Entendeu isso? O Espírito Santo habita em você, você é santuário de Deus. Meu Deus! Aí ele fala assim, se alguém destruir o santuário de Deus, olha aí, você está onde? Esconderijo do Altíssimo. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Aí ele fala assim, porque o santuário de Deus que sois vós. Você pode falar, o santuário de Deus sou eu. E aí ele termina como? É sagrado. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Aí você pergunta, então eu sou sagrado, Wellington? É o que está escrito, não é? Lemos juntos? Entendemos juntos? Você é santuário de Deus e o Espírito de Deus habita em você, o Espírito Santo. E ele fala, o santuário de Deus é sagrado. Mas ele fala ainda, para não ter dúvida, o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Sabe o que significa? Que o teu corpo é sagrado para Deus, porque ele habita em você. Ele habita no teu espírito, mas você tem uma alma, e tudo isso reside num corpo. Você é sagrado para Deus. Teu corpo vale para Deus. Tem um valor inestimável para Deus. Entendeu? Corpo, alma, espírito. Espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Deus se interessa por tudo em nossa vida. Por absolutamente tudo em nossa vida. Deus está interessado até na maneira como que eu vou sair, vou comprar isso, vou comprar aquilo. Deus está participando de tudo, se você e eu quisermos e deixarmos. Preciso comprar, tá bom, ele vai preparar a melhor loja para você, vai preparar o melhor vendedor para você, a roupa, qual o preço? Ele prepara, não é isso, Lute? É isso. Lute tem um testemunho aqui, alguns já ouviram, né? Estava lá, foi comprar um vestido, precisava comprar um vestido, falei assim, eu só tenho esse dinheiro aqui, só tenho isso, não dá para comprar, era 99, alguma coisa, R$100, você tinha R$100. Só, pô, mas... Aí passou numa loja, está lá a vitrine lá, R$99,90, o pessoal nunca põe 100, né? R$99,90, alguma coisa assim. E aí era tudo o tamanho dela, que era outro desafio também, né? Não é isso, amor? Era outro desafio, o tamanho, estava tudo lá. Aí ela entrou na loja... E, puxa, que legal e tal. Daqui a pouco a vendedora chegou, poxa, já que está esse preço, você não quer levar 2 ou 3? Leva logo. Tá? E ela se empolgou. Na hora, o Espírito Santo também chamou ela. Falou assim, ó, eu não te dei essa aqui, eu não abri essa porta aqui. Quando você precisar de novo, eu estou com você. Não foi exatamente com essas palavras, mas foi isso, né, a mensagem. Precisar de novo, eu estou aqui.
Então, o Espírito Santo, ele se identifica com você, ele quer participar da sua vida em tudo. O grande segredo, gente, da minha vida, da sua vida, o grande segredo da nossa jornada, sabe qual que é? É ser dirigido pelo Espírito Santo. Os que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Os que são o grande segredo. Vamos fazer uma prova, vamos fazer um concurso, tomar a decisão de vou me mudar de lugar, vou me mudar de igreja, inclusive. Quanta gente passa pela vida e, de repente, vai passar a vida toda e nunca vai ter congregado na igreja que realmente deveria, porque escolhe igreja como? O louvor lá é legal, que é mais perto de casa. Não que isso não possa ser um parâmetro também. Mas, vem cá, é o Espírito Santo que está te dirigindo? Ali é a palavra que está te alimentando, que está fazendo a diferença e que vai fazer a diferença na sua vida? O parâmetro é a palavra, gente, porque sem alimento a gente morre. O parâmetro é a palavra. Qual é a palavra que eu estou recebendo? Qual a palavra que meus filhos estão recebendo? Alguém vai, de repente, muda de um lugar para o outro, não cria raízes. E os filhos, como é que ficam? E os filhos, gente, já não diz respeito sobre nós, simplesmente, mas de gerações que estão vindo após cada um de nós. Não diz respeito sobre nós. É mais do que nós, mais do que a gente. Ultrapassa as nossas gerações. O que nossos filhos estão ouvindo de palavra? O que está sendo semeado de palavra neles? Qual a estrutura que existe para eles, entende? Para a gente não chegar lá na frente e depois ter que administrar coisas por decisões erradas que a gente tomou. Senhor, me ajuda, e Deus é misericordioso, Ele ajuda, Ele sempre está aí. Mas o prazer de Deus é ensinar. O prazer de Deus é ensinar e ver os filhos obedecendo, seguindo a direção, como o apóstolo João escreveu assim, né? Que a grande alegria é ver que meus filhos andam na verdade. A minha alegria é isso, ver que meus filhos andam na verdade. Amém? Você está pegando aí o que Deus está trazendo para essa manhã? Você entendeu que você é sagrado para... Isso é tudo de bom, gente. Isso define como é que eu vou tratar meu corpo. Saber que eu sou santuário de Deus, habitado pelo Espírito Santo, e que meu corpo é sagrado. Isso define como é que agora eu vou tratar. Se eu sei que algo é sagrado, como é que eu lido com o sagrado? Falei certo português? Como é que eu lido com o sagrado? Lido com o sagrado? Trato com o sagrado? Como é que eu trato com aquilo que é sagrado? E aí você olhar no espelho também, e olhar no espelho e falar assim, Deus fez algo bom. Aliás, Ele disse muito bom, quando fez o homem. E eu sou uma dessas coisas, eu sou muito bom. Algo que Deus tem prazer. Deus teve prazer em criar você. Amém? Então, fica firme nisso. Seja isso que vai nortear seu dia a dia. Quem você é, isso faz parte da nossa identidade. Eu sou alguém habitado pelo Espírito Santo, meu corpo é sagrado. Por isso que você é santo, porque você é habitado pelo Espírito Santo, você é uma nova criatura, você é separado por Ele, você é sagrado. Você entendeu? Então, Deus está falando tudo isso, depois medita com calma no Salmo 91, dessa forma, eu habito no esconderijo do Altíssimo. Portanto, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo pode dizer isso aqui, Aí vai dizendo tudo aquilo lá. Amém? Eu trouxe essa mensagem para hoje, a mensagem já foi dada aqui, né? Mas para continuar, e tem tudo a ver, a gente precisa ser forte e corajoso para se manter nisso. Permanecer no esconderijo do Altíssimo, vai exigir de mim e de você força e coragem. Força e coragem. Vai exigir de mim força, de cada um de nós, e coragem. Mas a gente não é forte porque a gente naturalmente é forte. Essa aqui é a bênção. O Espírito Santo habitando em mim e você, e Ele é que nos fortalece no dia a dia. Você não está sozinho amanhã na decisão que você tem que tomar, nas situações que você passa. Queria deixar isso bem claro. Você não está sozinho, a gente não está sozinho. A gente nunca mais vai ficar sozinho. Porque o Espírito Santo, Ele habita em nós. A não ser que a gente tenha a escolha de ignorar o Espírito Santo. A não ser que a gente escolha apagar o Espírito Santo, entristecer o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo está aí em você. Amém? Você tem o Espírito Santo aí? Você está com sono? Diga aleluia. Opa, está todo mundo acordado, sem sono. Que legal, isso é bom. Então, seja forte e
corajoso. Você pode dizer para alguém aí, seja pastor, faz essas coisas, né? Isso, é para manter você ligado aí. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Josué, no capítulo 1. Josué 1. Josué, 1º capítulo. Aqui Deus está dando orientações para Josué, e ele começa aqui: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo... Aí ele diz: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E aí ele vai dizendo: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado a você, como eu prometi a Moisés. E ele vai falando isso ali. E a gente vai vendo até o versículo 9, que por 3 vezes, Deus fala: seja forte e corajoso. 3 vezes. Uma das vezes, que é a segunda, na verdade, ele fala: seja forte e muito corajoso, bastante corajoso. Eu queria falar sobre isso, tem muita coisa a ser dita, eu vou falar um pouco. E depois você em casa reflita, medite e leia novamente. Quantas vezes eu e você já lemos esse texto, essa passagem, mas enquanto eu estava lendo, veio isso ao meu coração. Olha, 3 vezes que ele falou: seja forte e corajoso. Pergunto, será que Josué não era forte e corajoso? Já era. Josué era o homem que estava ali durante 40 anos ao lado de Moisés. Moisés entrava na tenda, Josué... Todo mundo se dispersava e Josué onde estava? Na porta da tenda. Era um cara que fazia questão de ficar o mais próximo possível da presença de Deus. Esse era Josué. O homem que ficava assim: aonde eu posso estar? Qual o lugar mais próximo que eu posso ficar da presença de Deus? Da minha liderança, daquela pessoa que representa Deus aqui, que era Moisés. Deus falou: olha, eu vou ser Deus para você, você vai ser para as pessoas. O que eu transportar para as pessoas vai ser através de você, Moisés. Pronto, tanto que Moisés é citado aqui pelo próprio Deus, né? Aquilo que eu fiz através do meu servo Moisés. Mas veja, Josué era forte. Quantas batalhas Josué já não tinha travado? Várias batalhas. Então, Josué era um homem forte e corajoso. Se você for olhar no livro anterior, Deuteronômio, quando Josué estava recebendo, né, de Moisés e do Senhor, recebendo a incumbência de substituir Moisés, estava lá que ele foi, né, o Espírito estava sobre ele. Então, estava lá. Mas então, o que Deus estava falando? Para ele ser forte e corajoso? Para ele continuar forte e corajoso. Para ele manter-se forte e corajoso, para ele permanecer forte e corajoso. Porque tinha muito mais coisa a ser feita, e porque tinha muito mais coisa a ser vista. Mas Josué tinha visto tanta coisa. Josué tinha visto o mar se abrindo, Josué tinha visto e estava vendo lá a pedra jorrar água, Josué viu as codornizes do céu, Josué via o maná caindo do céu todo dia, ele viu milagres e maravilhas de Deus, e aí Deus fala para ele: Josué, seja forte e corajoso. Mas ele já viu tanta coisa, mas tem muito mais coisa para você ver e para você fazer, Josué. E tem muito mais coisa para você fazer e para você ver da parte de Deus, igreja. Não interessa, não importa o que você já viu que Deus fez, mas tem muito mais. Não interessa, entenda no melhor sentido da palavra, tá? O que Deus fez, glória a Deus, mas Ele tem muito mais a fazer. Tem muito mais para mim e para você. A gente ainda tem milagres para ver, a gente tem milagres para participar, a gente tem coisas para fazer debaixo da direção dEle. E aí a mensagem de hoje de manhã é: seja forte, permaneça forte e muito corajoso, tenha coragem. Tenha coragem. Deus vai fazer, tenha coragem, vai acontecer. Permaneça firme, vai chegar. Mas permaneça no esconderijo do Altíssimo, permaneça debaixo da proteção dEle, permaneça na presença dEle, como era Josué. Josué, ele permanecia ali: eu não vou sair daqui na porta da tenda. É aqui que Deus conversa com Moisés, é aqui que eu vou ficar. É aqui que Deus fala, é aqui que eu vou ficar, eu não vou sair daqui, não.
É aqui que eu vou servir a Deus, é aqui que eu vou servir a Deus, eu não vou sair daqui. Porque é aqui que vai se manifestar. E Josué ele foi fiel até o fim da jornada de Moisés, e agora Deus estava falando com ele. Agora é você que vai seguir daqui para frente, seja forte, seja corajoso. É contigo que eu estou falando, seja forte e corajoso. Permaneça forte, permaneça corajoso. Você já viu muita coisa, mas você não viu ainda o que Deus tem para fazer, e Deus tem coisa nova para fazer. Por acaso você não está vendo? Tem coisa nova. Tem um caminho no deserto, tem um caminho para fazer, para ser feito, mas Ele está aplanando. Os caminhos já estão sendo aplanados para você. Somente seja forte e corajoso. Não por sua causa, é o primeiro ponto. Porque aí o versículo 6, eu quero ir com você ao versículo 6. A primeira vez que Deus fala para Josué, seja forte, acho que eu coloquei aqui na tela, seja forte e corajoso, Deus fala assim, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Qual a motivação para ele ser forte e corajoso? Era ele? Eram outros. Você não está aqui por sua causa. A hora que você entender isso, que você já não está mais aqui por sua causa, mas por causa de outros, isso vai mudar, virar muitas chaves em você. Muitas chaves. Quando a gente entende que a nossa jornada não diz mais respeito só a nós, ou nem mais a nós, mas outros, a gente muda. A gente achava que a gente não tinha paciência, a paciência apareceu. Porque não diz respeito a mim, é o outro. Aí a gente vai olhar para o outro, e aí a gente vai manifestar amor, porque não diz respeito a nós, diz respeito ao outro. Ser forte e corajoso, Deus está falando, ser forte e corajoso, não é por teu benefício agora, é porque tem outros dependendo da sua força e da tua coragem. Tem outros que vão depender se você fica ou não ali debaixo daquele guarda-chuva que é a proteção de Deus. Quando você estiver ali, outros vão herdar a terra que foi prometida. Tem terra prometida para outros, o reino de Deus para outros, mas alguém precisa continuar forte e corajoso. Alguém precisa andar a segunda milha. É você tem o Espírito Santo em você. Nada do que Deus pede para mim e para você, Ele já não nos capacita para aquilo, sabe? Quando Deus fala assim, seja isso, faça aquilo, Ele está nos capacitando. Quando Gideão foi chamado, o homem estava lá, e disse, homem forte, não foi? Olha aí, você, ô valente. Imagina, Gideão vai e fala assim, está falando com quem, né? Você já passou essa vergonha? Assim, de estar num lugar e alguém falar, você achar que era com você e era com a pessoa que estava atrás? Eu já. A pessoa dá um tchau assim, fala assim, aí eu respondi, fiz assim também. Depois eu olhei para trás e vi que tinha alguém dando tchau também, junto comigo. E eu pensando assim, pô, não conheço, mas vai que ela me conhece, a pessoa me conhece, de repente. E aí eu olhei e não era eu. Tá tudo bem, a gente fica com... Mas Deus estava falando, era com Gideão. Quando falou, homem forte, valente, era com Gideão. Não era com alguém que estava atrás dele. E ele estava ali com uma postura de forte, valente? Não. Mas Deus o preparou para aquilo que ele tinha para fazer. Então, Deus está preparando você para aquilo que Ele tem para fazer através de você, onde outros vão acessar o reino de Deus, como Jesus falou para Nicodemos. Importa nascer de novo, Nicodemos. Tem pessoas para nascer de novo, tem pessoas para voltar para a casa do Pai. E aí, seja forte e corajoso para você fazer essas pessoas entrarem no reino que Deus preparou para elas. Amém? Nesse momento aqui, não era sobre Josué, era sobre o que estava preparado através de Josué. Então, não é apenas sobre nós, mas sobre o propósito de quem? De Deus. É o propósito de Deus em nós. Tem um propósito de Deus em você, querido. Queria te dizer isso, informar isso. Tem um propósito de Deus na sua vida. Você não nasceu à toa e você não está vivo à toa. Você está respirando, dá uma fungada aí. Tem um propósito nesse respirar. Tem um propósito. Você está respirando, não é à toa. Tem vidas que vão passar por você e vão chegar ao céu. Amém? Isso aí. E a segunda vez que ele fala, aí ele não fala ser forte e corajoso, ele fala ser forte e ser muito corajoso. Então, dessa vez ele tem que ser muito corajoso, né?
Ou seja, ele vai continuar forte, mas agora não é uma questão só de força, é muita coragem. Muita coragem. Para que eu preciso ter muita coragem? Vamos ler o texto direitinho? Josué 1, 7, capítulo 1, versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde você for. Bom, então agora, o propósito de ser forte, continuar forte, mas ser muito corajoso, é não abrir mão dos princípios de Deus que estão no nosso coração. Isso requer muita coragem. Vai requerer momentos de coragem da minha vida e da sua vida. Porque isso diz respeito a uma prática diária. Isso diz respeito a um testemunho, sem abrir a boca para falar de Jesus necessariamente, mas para viver a palavra. Diante de alguma proposta, diante de algumas circunstâncias. Então, havia isso aí, tinha um objetivo. Qual é o objetivo? Ser bem-sucedido. Mas esse aí é lá na frente. Porque, para chegar nisso, ele falou assim, olha, não te desvie nem para a esquerda nem para a direita, e você precisa ter coragem. Ele está falando para mim, está falando para cada um de nós. Wellington, olha, seja forte e seja muito corajoso, para você permanecer naquilo que eu estou te dando aqui de orientação. Sabe por quê? Porque lá fora tem muitas vozes. Você precisa ter coragem para manter aquilo que eu estou te dando. Você precisa ter coragem para não se dobrar a propostas, as mesas que são postas para você, porque eu já preparei uma mesa para você. Você precisa ter coragem para não se levantar da mesa que eu preparei para você, para poder sentar em algum outro banquete, que aparentemente é um banquete. Coragem para ser fiel aos princípios que eu estou te dando, Wellington, diante de propostas que surgem no trabalho, na escola, em qualquer ambiente. É preciso ter coragem para dizer não. Não por quê? Não é por mim, não. É por causa do temor que eu tenho no coração. É porque eu sei quem habita em mim. É preciso ter coragem para dizer não. Isso não faz parte de mim. Eu tenho um compromisso com a verdade. Eu tenho um compromisso com a palavra. Eu tenho um compromisso com meu Deus. Eu tenho um compromisso com a minha casa. É preciso coragem, muita coragem para dizer isso. É preciso coragem para dizer não quando todo mundo está dizendo sim para coisas que desagradam a Deus. Mas está todo mundo, e mamãe já falava, né? Você não é? É de Deus, né? Mamãe falou. Você não é todo mundo, garoto. Se todo mundo se jogar daqui, você vai se jogar também? É a mãe raiz, né? Falava isso. Mas você não é todo mundo, você é povo escolhido, você é geração de Deus, eleita. Você faz parte dele. Você está em Cristo, amém? Coragem para fazer as escolhas pela direção do Espírito Santo e não pela conveniência ou aparência das coisas. Isso aqui parece, isso aqui aparenta, isso aqui é conveniente. Porque a gente, naturalmente, a carne é tentada a buscar o caminho mais fácil. Mas a Bíblia fala para a gente ser diligente. Diligente significa fazer o que precisa ser feito, do jeito que precisa ser feito, na hora que precisa ser feito. E para isso é ter muita coragem. Porque fazer isso, andar desse jeito, nos expõe a críticas, nos expõe a julgamentos. E Jesus não foi criticado? Não foi julgado? O mundo não nos conhece, gente. O mundo não, mas Deus te conhece. E é para Ele, e é nele que a gente está caminhando e andando, amém? Então Deus está falando aqui, Wellington, olha, e aí você põe o teu nome, ó, ser forte e muito corajoso. Para quê, Senhor, que eu preciso ser forte e muito corajoso? Para você fazer aquilo que eu estou mandando você fazer. Não vou nem falar pedindo, que é Deus. Para você fazer, seguir o caminho. Mas pode ter certeza, se você for forte e for muito corajoso para continuar nesse caminho, você vai ser bem-sucedido em tudo que você fizer. É o que Deus está dizendo para mim e para você. Mas no caminho, o caminho pode ter questões que eu vou ter que resolver, mas o Espírito Santo está com você. E você vai chegar lá, você vai ser bem-sucedido quando você percorrer esse caminho, sendo forte e muito corajoso, para nesse caminho manter os princípios de Deus, todos aí no seu coração, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Coragem para resistir às pressões do cotidiano, submetendo-se à palavra. Eu estou sendo pressionado, mas o que está em alta?
a palavra. Então, eu não vou tomar a decisão pela pressão, mas pela direção do Espírito Santo, fundamentado na palavra de Deus. Amém? Você está aí comigo? Amém. Isso aí. Não existe sucesso, gente, sem submissão à palavra. Não existe, não. Sem submissão à palavra. O que é submissão à palavra? Submissão é se colocar debaixo dela mesmo, se sujeitar à palavra. Não está escrito, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele... Quando é que o diabo foge da gente? Quando a gente resiste a ele. Não existe resistência à palavra sem submissão. Não existe resistência ao diabo sem submissão à palavra. É a palavra. O que diz a Bíblia? O que diz a Bíblia sobre o que eu estou querendo fazer, sobre o que eu estou pensando em fazer, sobre as decisões que eu tenho para tomar? O que diz a palavra? Qual a direção de Deus? Qual a direção de Deus para as associações? Cuidado, meus irmãos, com as associações que a gente faz. Com quem a gente está andando. A história de Josué diz que ele é um homem de Deus, um homem maravilhoso, um homem forte, corajoso, mas que em alguns momentos ele também teve perdas. Ele perdeu batalha, ele ganhou lá Jericó, e logo na sequência, se você for ler os capítulos seguintes, tinha uma cidade menor do que Jericó, bem menor, que chamava Ai. E aí os homens foram lá olhar, essa cidade é pequena, vamos mandar lá um grupo bem menor, e eles perderam aquela batalha. Por quê? Porque no meio deles, sabe o que tinha? Alguém, Acã, um homem chamado Acã, ele tinha desobedecido a palavra de Deus e guardado alguns tesouros que tinham sido conquistados de Jericó. Ficou lá na encolha, ninguém estava vendo. Mas Deus vê. E a palavra de Deus não se manifesta se tem coisas que estão guardadas ali debaixo. Ninguém está vendo, ninguém está olhando, ninguém está sabendo. Então, por que não está acontecendo? Então, por que não está funcionando? Então, por que não está se realizando? Talvez tenha ali um Acã que botou alguma coisa ali debaixo escondida. Talvez alguma coisa. Vê se é em mim, Espírito Santo. Sonda o meu coração. Olha para cá e vê o que eu preciso desenterrar de tesouro, mostrar ali alguma coisa que estava oculta e precisa ser exposta e precisa ser jogada fora para que eu não perca essa batalha. E aí Josué foi lá, clamou: Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E Deus fez o quê? Mostrou para ele. Deus sempre vai mostrar, gente, se a gente pedir. Deus sempre vai mostrar. Só para você ter essa referência, está ali no capítulo 7 de Josué, depois se lê com calma em casa. Ler essas histórias, é importante ler essas histórias. Tudo que foi escrito para o nosso ensino, está escrito também isso. Está lá em Romanos 15. Então, a gente vai vendo assim, o que está ali? Eu preciso ser forte e corajoso, mas eu tenho que me submeter à palavra. Sem submissão à palavra não existe sucesso, igreja. Sem submissão à palavra não existe sucesso. Não aconteceu, espera aí. Essa televisão é uma televisão, certo? Não é uma televisão? É uma televisão. Imagina que ela pare de funcionar. O que a gente faz? Não é mais uma televisão. A gente vai falar isso? Ela continua sendo TV, continua sendo um propósito. A gente vai investigar o que tem nela de errado para consertar e para ela tornar a realizar aquilo que ela foi criada para fazer. Mas precisa investigar. Eu não vou achar que é porque ela não está funcionando, deixou de ser televisão. Continua sendo uma TV. Mas tem algo que precisa ser investigado ali e corrigido. Então, eu preciso ser forte e muito corajoso. Muito corajoso, inclusive, para quando investigar e o Espírito Santo apontar, eu recuar naquilo que realmente Ele mandar recuar. Eu abrir mão daquilo que Ele mandar eu abrir. Tem que ser muito corajoso ou não tem? Fala aí. Não tem? Tem. Teve uma outra situação de Josué, um pouquinho depois, esse livro de Josué é muito rico, que os gibeonitas, um povo lá de Gibeão, os caras estavam com medo deles, do povo de Israel, se disfarçaram lá de pano de saco e tal, chegaram lá e contaram uma história triste para eles. E aí os homens, os príncipes de Israel, fizeram um voto com eles: a gente vai guardar vocês, a gente não vai fazer nada de mal e a gente vai ficar do teu lado de vocês. Aí, o que aconteceu? Só prejuízo. Depois chega Josué e Deus anuncia. Deus, ele revela, gente. Deus revela. Está lá no capítulo 9 também. A Bíblia fala aqui no versículo 14, vou ler para você: então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor.
Isso gerou problemas para eles depois. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas, com quem que a gente mais está se relacionando, isso muda nosso vocabulário, muda a nossa maneira de pensar. Com quem você está mais se relacionando? Você sabia que a gente fica mais inteligente ou menos inteligente? Sabia? Se a gente começar a andar com mais pessoas, a gente fica mais inteligente. Se a gente se isola, a gente fica menos inteligente. Se a gente anda com pessoas que ficam iradas facilmente, daqui a pouco a gente está se irando facilmente. Se a gente anda com pessoas que ficam depressivas, daqui a pouco a gente também está para baixo. Wellington, então eu não vou andar mais com ninguém. Vai, mas não é isso. Você vai ser um agente de influência. Mas com quem você mais anda? Com quem você mais conversa? Com quem você mais troca informações? Isso define a gente. Entende? Está comigo aí? Está te abençoando? Então, tem que ser forte e muito corajoso. Para quê? Para andar naquilo que Deus mandou andar. E aí, mas eu sei, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, eu sei que no final eu vou ser bem-sucedido se eu andar nesse caminho. E para terminar aqui, vou falar o ponto 3, seja forte, aí ele fala mais na frente, seja forte e corajoso, porque Deus é com você. Para arrematar, Deus fala assim, Deus é demais, né? Ele é demais, maravilhoso Deus. Ele fala, dá instruções, ele vai encorajando, e aí ele fala assim, cara, calma, olha só, pode continuar aí, porque eu estou com você. Você não vai fazer nada no seu braço, você não vai fazer nada na sua inteligência, é porque eu estou com você. Então eu estou te dando essa instrução, teu coração já estava batendo forte, né? Mas calma, eu estou com você. Então acalma teu coração, porque eu estou com você. A terceira vez que Deus fala para Josué, seja forte e corajoso, está lá no versículo 9. Não te mandei eu, Josué? Não te mandei eu? Você fala o teu nome. Rapaz, não estou falando com você? Ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes. Em outra versão está escrito, não se desanime. Não fica desanimado, se anime. Por quê? Porque o Senhor, seu Deus, porque eu estou com você, não é no teu braço que você vai conquistar as coisas. Eu estou com você, é no meu braço forte. Não é na tua disposição, é na minha disposição em você. Não é na tua sabedoria, é na minha sabedoria através de você. Fica tranquilo, eu estou com você. E aí, se Ele está com você, isso não é garantia de sucesso? Amém? Vamos ficar de pé, querido? Seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa. Queria nessa manhã te incentivar isso. Continua forte, continua corajoso. Mas eu estou fraco, a Bíblia fala sobre isso, né? Eu estou me sentindo fraco. O que a Bíblia diz? Digo fraco, sou forte. Não sei como é que você chegou nessa manhã, de repente se sentindo fraco. Aí Deus vai e fala assim, não. Seja forte e corajoso. Então digo fraco, sou forte. Você pode declarar, eu sou forte e corajoso. Eu vou continuar forte e permanecer corajoso e forte para fazer pessoas conhecerem Jesus Cristo, para que outras pessoas conheçam a palavra de Deus através da minha vida. Eu vou ser forte e muito corajoso para permanecer obedecendo, permanecer firme na palavra de Deus, permanecer crendo que Ele é Deus, que Ele tem o melhor para mim e que Ele me ama. E vou ser bem-sucedido seguindo a direção dEle. Eu vou ser forte e muito corajoso, porque eu sei que Ele está comigo. Ele é a minha força, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha paz, Ele é a minha vida, Ele é o meu esconderijo. Aleluia. Obrigado, Senhor. Muito obrigado.